O vídeo meu que até agora mais causou revolta, furor, mais gerou irritação entre os religiosos é provando que o seu Deus não existe. Se vocês lerem os comentários, vocês verão centenas de religiosos me xingando, mas sobretudo me ameaçando. Ameaçando com punição divina, com perdição, com castigo divino. Ora, o que isso prova? Isso prova que eu tenho razão. Eu tenho razão no sentido de que a maioria das pessoas acredita em Deus ou deuses, seguem uma religião por medo. Se eles me ameaçam, dizendo que refletir sobre Deus, mostrar as incoerências, os disparates, etc., é insultar Deus e que, portanto, Deus vai me punir por isso, que eu vou para o inferno, onde vou ser torturado, e etc. e tal, essas pessoas estão mostrando que elas têm medo de Deus. Elas acreditam em Deus por medo e por isso não refletem. Não têm coragem de parar e pensar e se perguntar por quê? Por que acredito nessa divindade? Por que sigo essa religião? Por quê? O que eu tenho a ganhar com isso? Por que isso é necessário? Essa é uma pergunta muito importante que religiosos não se fazem. Por que é necessário acreditar nessa divindade, seguir essa religião? Será que eu não poderia viver bem sem essa divindade, sem essa religião? Qual a necessidade de acreditar nisso? Qual a necessidade? Religiosos dizem, batem o pé, dizendo Deus existe e você vai ver o que vai acontecer com você. Você está insultando Deus. Você tem que aceitar sem refletir. Você tem que se submeter. A Bíblia está cheia, repleta de versos que falam de submissão. No Islã, a mesma coisa. A palavra Islã significa submissão, rendição. A Bíblia e o Alcorão falam muitas vezes que devemos temer Deus, ter medo de Deus, ter receio de pensar criticamente sobre a concepção divina. E é isso o que esses religiosos, nesses comentários, demonstram. Que eles têm medo de pensar porque aceitaram essa concepção de que Deus é um Deus irado. Eu fiz um outro vídeo narrando uma passagem de um sermão muito conhecido de um dos maiores pregadores evangélico-puritanos dos Estados Unidos no século XVIII, Deus irado. Deus irado. A Bíblia fala da ira de Deus. E nos comentários vocês veem isso também. Ora, essa ira divina não seria mais uma demonstração de que essa concepção religiosa de Deus, ou seja, que as religiões ensinam, é uma fabricação da mente das pessoas? Poderia um ser que cria um universo com mais de 200 bilhões de incomensuráveis galáxias com trilhões de estrelas, poderia ele ser assim tão infantil a ponto de dizer: não me critiquem, porque senão eu vou punir você, eu vou castigar você.
inclusive eternamente. Eternamente. Algumas poucas denominações evangélicas acreditam que o inferno não é eterno, mas a maioria, tá? Digamos que 95% dos cristãos, que são mais de 2 bilhões de pessoas, acreditam na existência de um inferno onde as pessoas serão torturadas por toda a eternidade. E a razão, a única razão, rejeitaram a divindade bíblica. Se juntarmos o Islã, que tem quase 2 bilhões também, então são 4 bilhões de pessoas que acreditam que o Criador de 200 bilhões de galáxias ou mais vai torturar as pessoas eternamente simplesmente porque não o seguiram. Simplesmente porque não seguiram o Deus da Bíblia ou o Deus do Alcorão. Não seria isso mais uma evidência de que essas religiões são invenções, que essas divindades são invenções da mente humana? A internet nos possibilita ver imagens de galáxias. Veja essas imagens dessas galáxias que são imensas. E são bilhões dessas galáxias. A nossa, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de extensão. Na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, você precisa de 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia, que é apenas uma entre 200 bilhões de galáxias. Será que essa divindade que cria isso, se é que ela existe, suponhamos que sim, será que ela seria tão infantil a ponto de não suportar a descrença? Sinceridade não existe só na crença, existe também na descrença. O crente diz, eu acredito em Deus e a minha crença é sincera. Eu sinceramente acredito em Deus. Ora, quem descrê também é sincero na sua descrença. Quem descrê é sincero em não crer. Por quê? Porque nota, vê, discerne os disparates, as incongruências, as incoerências. Isso não faz sentido para mim. Não acho que isso é assim. Há sinceridade nisso. Há sinceridade no pensar, no refletir, na dúvida. Sinceridade na dúvida. Alguém que diz, eu não sei se Deus existe. Não vejo as evidências ou elas não são suficientes para mim. O que as religiões ensinam me parece infantil. Isso é sincero também. No entanto, o cristianismo e o Islã ensinam que rejeitar Deus, seja por que motivo for, é passível de punição, de castigo, de tortura eterna. Isso é mais uma evidência de que essas religiões são invenções humanas, porque eu, pelo menos, não consigo imaginar Deus assim. Supondo que exista uma força criadora que criou mais de 200 bilhões de galáxias, eu não consigo imaginar que essa força criadora seja tão infantil a ponto de não suportar descrença, de não suportar dúvida. Pelo ensinamento do próprio Jesus, porque os cristãos, Jesus, né? Os cristãos querem se distanciar do Antigo Testamento porque o Deus do Antigo Testamento era muito irado, né? Matava crianças, muitas crianças, matou a humanidade, milhões de pessoas, e mandava fome e pestes, né? Esse não é o nosso Deus, esse é o Deus dos judeus, o nosso Deus é Jesus, e Jesus é bonzinho. Ora,
Já por aí vemos a simploriedade dos cristãos e até uma certa esquizofrenia, porque Jesus e Yahweh, o Javé do Antigo Testamento, são a mesma divindade. Tudo o que o Deus do Antigo Testamento fez, foi Jesus que fez, porque é o mesmo Deus. Não são dois deuses diferentes. Mesmo assim, o próprio Jesus, o Jesus bonzinho, disse categoricamente que quem não o seguir, quem não o aceitar, vai para o inferno. Ele disse isso. Vai para o inferno. Está perdido. Ora, agora imaginem um médico, por exemplo, que dedicou toda a sua vida a ajudar pessoas pobres, sem qualquer recurso, na África, em países pobres. Ele foi lá, ele viveu lá, ele fundou uma fundação e ele próprio, pessoalmente, passou décadas fazendo operações em pessoas pobres e elas voltaram a ver. Tá? Elas tinham doenças nos olhos e esse médico operou milhares de pessoas. Toda essa organização que ele criou ajudou mais de 1 milhão de pessoas a tornar a ter visão. No entanto, esse médico oftalmologista, ele era ateu. E mais, ele era ateu socialista, a favor da igualdade entre os povos, achava errado que as nações ricas fiquem cada vez mais ricas e que as pobres fiquem cada vez mais pobres. Por isso até ele foi à África e ajudou lá e etc e tal. Mas ele era ateu. Ora, segundo o próprio Jesus, esse médico vai para o inferno porque rejeitou Jesus, ele rejeitou. Mas foi uma pessoa excelente, exemplar. Exemplar. Certo? Se Hitler, se Stalin, se Pinochet, se eles se arrependeram nos últimos minutos de vida e oraram a Jesus, eles vão para o céu. Eles vão para o céu. Ora, não é isso uma prova da infantilidade da religião cristã e também do Islã, que prega a mesma coisa? Então, eu poderia citar outras evidências de que a divindade bíblica, por exemplo, é uma invenção humana. Como eu disse naquele vídeo, né, a divindade bíblica não revelou nada de especial. Ela era um reflexo, ou ela é um reflexo, da época em que essa religião foi inventada. Por exemplo, haveria o criador de 200 bilhões de galáxias de mandar apedrejar uma mulher que, quando se casou, já não era virgem? Deus, que é Jesus, Yahweh, que é Jesus, mandou que mulheres que se casassem não virgem, ou seja, se o homem chegasse e alegasse, até ele não precisava nem provar. Ele dizia, olha, a minha esposa, eu vi que ela não era virgem na noite de núpcias. Ela é que tinha que provar, está na Bíblia, ela é que tinha que provar que o marido está mentindo. Era muito difícil ou quase impossível provar isso. Tá? Então, o que acontecia com essa mulher amando de Deus, do Deus bíblico? Ela tinha de ser apedrejada. Ela tinha de ser apedrejada. Agora veja as imagens das galáxias. Contemple isso e reflita. Haveria o Criador do universo de ser assim, tão infantil, imaturo, tirano, déspota.
Eu não consigo acreditar numa divindade assim. Outra coisa. Que revelações essa divindade que cria bilhões de galáxias fez ao ser humano? Deus não revelou absolutamente nada de especial. Nada. Por exemplo, ele poderia ter revelado o quê? A existência de germes e bactérias. Seria uma revelação importantíssima. Numa época em que as pessoas não tinham como descobrir germes e bactérias, Deus poderia ter dito a cura do câncer e de outras doenças. Por que haveria Deus de curar o câncer de algumas pessoas? Ele poderia dizer em sonho a uma pessoa devota, a um sacerdote, por exemplo, olha, é isso que vocês têm que fazer para erradicar essa doença. Revelações especiais de um ser super especial. No entanto, a Bíblia não tem nenhuma revelação especial. Muito pelo contrário. São revelações primitivas, infantis, tiranas. Não há nada de especial nas revelações do Deus bíblico e do Deus do Alcorão. Essas divindades não revelaram nada de especial, de realmente importante para o ser humano, realmente importante. Não. O que o Deus bíblico revelou, por exemplo? Não aparem as pontas de suas barbas, porque eu não gosto disso. Tá? O Criador de 200 bilhões de galáxias ou mais não gosta que os homens aparem suas barbas. Ou as mulheres têm que usar um pano na cabeça, têm que cobrir o rosto, porque eu não gosto de ver mulher com o cabelo solto. O homem pode. São revelações infantis. Portanto, essas religiões são invenções humanas, porque refletem o caráter primitivo dos seres humanos à época em que essas religiões foram inventadas. Se você é religioso, você precisa se perguntar: por que você crê nisso? Para quê? Qual o benefício que você tem ao crer numa divindade tão simplória, infantil, primitiva? Aí estão as evidências de que ela é primitiva, de que a sua religião é inventada, de que essas divindades foram criadas pela mente de pessoas primitivas. As evidências estão aí, e há muitas outras. Eu só dei alguns exemplos. Eu poderia ficar falando aqui muito e o vídeo seria muito longo. A sua religião, a religião cristã, o Islã, o judaísmo e outras religiões são simplórias, são primitivas. Essas divindades não revelaram nada de especial e elas contrastam fortemente com o que vemos, com essas galáxias, com essas coisas fantásticas que existem no universo. Fica impossível, pelo menos para mim, ver que o Deus da Bíblia, o Deus do Alcorão, é o mesmo ser que criou essas coisas. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.